Bom dia! Seja bem-vindo a mais um culto online aqui da Congregação Luterana da Penha. Hoje nós celebramos o Domingo do Pentecostes, a festa do Espírito Santo, onde Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito sobre os seus discípulos. Hoje nós também celebramos essa maravilhosa graça, essa notícia de que o Espírito Santo também está sobre nós e nos traz até a fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos esse culto invocando a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se nós analisarmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, nós veremos que muitas vezes nós pecamos contra Deus. Desrespeitamos os seus mandamentos, não cumprimos a sua lei. Mas Deus, em sua maravilhosa graça, nos dá mais uma oportunidade de confessarmos os nossos pecados e recebermos o seu perdão. Nós confessamos os nossos pecados a Deus. Senhor, quão frágeis somos nós diante da tua grandeza. Nada temos para te oferecer senão os nossos pecados. Sem ti estamos condenados. Mas por obra do teu Espírito Santo nos trouxeste a fé em Jesus Cristo e ao caminho da vida eterna. Perdoa todos os pecados que cometemos todos os dias, mesmo que nós nem os percebamos. Perdoa tudo que nos afasta de ti e nos faz estar longe de nosso próximo por egoísmo, raiva ou rancor. Abre nosso coração para a tua paz, por Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Deus ouve as nossas orações. E pelo Espírito Santo Ele nos trouxe até a fé em Jesus Cristo. E pela sua obra nós recebemos o seu perdão. E em nome de Jesus Cristo, como ministro da palavra chamado e ordenado, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos a nós entoarmos o salmo para este culto, que está registrado no Salmo 25, do versículo 1 até o versículo 15. Assim está escrito: Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade.
Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Nós falamos com nosso Deus em oração. Ó Deus, neste dia, mais uma vez, ensinaste os corações do teu povo fiel ao enviar-lhe a luz de teu Espírito Santo. Concede-nos em nossos dias o mesmo Espírito, para termos a correta compreensão de todas as coisas e sempre nos alegrarmos na sua santa consolação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A primeira leitura para este culto está registrado no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. Assim está escrito. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos, judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura. A segunda leitura, que é a leitura do Evangelho, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 7, do versículo 37 até o versículo 39. Assim está escrito.
O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine enquanto meditamos na sua palavra. Amém. A água é um elemento básico na vida das pessoas, ou seja, sem ela é impossível de se viver. Nós precisamos de água para beber e hidratar o corpo, para fazer a maior parte dos nossos alimentos. Precisamos de água para regar as plantas do nosso jardim ou da nossa hortinha. Para quem trabalha na área rural também, onde se cultivam os alimentos, quando se tem seca é um sinônimo de pouca produção. Mas quando a chuva vem é um momento de muita alegria,
pois é como uma esperança que se acende de que a colheita será boa. E quando a chuva não vem, muitos produtores buscam outras soluções através da irrigação ou puxando água de algum rio que passe perto de suas propriedades. Esta prática nem sempre é boa, pois quando feita de forma errada, pode acabar secando esse rio, fazendo com que a vegetação natural que crescia por onde aquela água passava venha a morrer. A água é, sem dúvidas, algo muito precioso e necessário para se manter a vida. Jesus costumava usar a água também em suas parábolas quando falava com o povo. E por se tratar da terra da Palestina, falar de água também era algo que remetia para a vida. Afinal, diferente do nosso país, que é tropical, cheio de nascentes, rios, lagos e muita chuva, a Palestina não tinha tanta água assim disponível. Eles dependiam dos poços, que eram buracos cavados bem fundo na terra, de onde se podia tirar água para beber. Sabendo dessa necessidade que o ser humano tem pela água, Jesus também diz que é para as pessoas que têm sede irem até Ele e beberem. Mas como assim? Óbvio que Jesus não estava falando que Ele daria um copo de água para quem viesse até Ele. E o próprio texto também nos traz uma explicação. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. E isso muda a realidade da situação. Jesus fala de uma água espiritual, uma água que não apenas mantém a vida, mas que gera uma nova vida. Este Espírito foi enviado sobre os discípulos no dia do Pentecostes, como podemos ler no relato de Atos. E assim como a Páscoa, onde era comemorada a libertação da escravidão do Egito, a festa de Pentecostes era comemorada por todo o povo judeu, onde eles celebravam a entrega das leis de Deus através de Moisés no Monte Sinai. E como de costume, a cidade de Jerusalém estava lotada. Judeus de vários lugares se reuniam para festejar. Eram dias de alegria e de meditação. E no meio daquela festa, aconteceu o cumprimento da promessa de Cristo, de que Ele enviaria o Espírito Santo. E nós podemos ler no relato de Atos. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Imaginem que cena maravilhosa, gloriosa e também estranha. Aquelas pessoas vivenciaram uma experiência única, com certeza. Mas o foco do texto não está na experiência que as pessoas tiveram. Muitas pessoas ainda hoje vivem a sua vida esperando que algo assim aconteça com elas. Querem receber o Espírito Santo da mesma forma milagrosa e sair falando em outras línguas. Mas eu pergunto, por quê? O que tem de extraordinário em se falar uma língua diferente? O grande ponto em questão e que muitas vezes é ensinado de forma errada é que os discípulos não estavam falando línguas estranhas, não falaram línguas dos anjos. E isso o próprio texto bíblico nos diz. Os versículos seguintes nos mostram que, por causa da festa, estavam reunidas pessoas de várias regiões. E eles estavam entendendo o que os discípulos falavam, cada um no seu próprio idioma. Essas outras línguas eram conhecidas. E isso é muito importante nós enfatizarmos, porque a ênfase não está no falar em línguas. O foco do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, de toda a Bíblia e principalmente desse texto, é mostrar a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. Aqueles judeus que estavam lá reunidos precisavam ouvir a mensagem da salvação. Precisavam ouvir que Cristo havia morrido e ressuscitado e que subiu aos céus. Eles precisavam ser libertos do peso dos seus pecados, tirar deles a angústia do cumprimento pesado e rígido que as leis religiosas da época eram impostas sobre eles.
O versículo 11 é prova disso, porque eles se maravilharam e questionaram: como que nós estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? As coisas maravilhosas que Deus tem feito. A obra da salvação, através de Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Esta é a grande coisa que Deus fez e que aqueles discípulos anunciaram naquele dia. Esta mensagem que hoje também nós anunciamos. Os seus pecados estão perdoados pela graça e o amor de Jesus Cristo. E pela sua morte e ressurreição, Ele te dá uma nova vida, a vida eterna. Algumas pessoas, por não entenderem o que estava acontecendo, zombaram dos discípulos. Diziam que estavam bêbados. E quantos de nós hoje sofremos ainda perseguições, zombarias? Alguns são até mortos por causa disso. Muitas pessoas dizem que crer em Jesus, participar de uma igreja, ser religioso é burrice, é coisa de quem não é intelectual. Talvez nós até conhecemos alguém que pensa assim, e que quando nos escuta falando de Jesus, não quer ouvir e acaba até às vezes nos distratando. Nós não somos diferentes daqueles discípulos. Nós também recebemos o Espírito Santo. E isto aconteceu também de forma milagrosa, através do nosso batismo, através do ouvir da mensagem da salvação. Não precisamos sair por aí falando em outras línguas para provar que temos fé. E o apóstolo Pedro cita o profeta Joel para defender os discípulos. E isso serve também para nós hoje. E ele disse: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Jesus ainda disse que rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. E esta não foi a única vez que Jesus falou algo nesse sentido. No capítulo 4 de João, Jesus falou para uma mulher samaritana que tinha ido a um poço buscar água, que quem bebesse aquela água sentiria sede de novo, mas quem bebesse da água que ele der, nunca mais terá sede, e se tornará uma fonte de água que dará vida. Queridos irmãos, Deus vem ao nosso encontro, enviou o seu Santo Espírito sobre nós, nos trouxe da morte para a vida. Nós somos tocados pelo Espírito Santo e Ele nos levou até a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. E cada um de nós é uma fonte que jorra, derrama, espalha essa água também para outras pessoas. Cada pessoa tem um dom diferente. Alguns falam melhor em público, outros sabem aconselhar, outros tocam instrumentos, outros cantam, outros sabem ouvir. Tantos outros dons que existem. E todos esses dons podem e devem ser usados para levar a vida para todas as pessoas. Não duvide disso. Creia em Jesus e anuncie a toda criatura as maravilhas que Deus tem feito. Jesus Cristo vive e em breve Ele voltará. Mas enquanto esperamos, não estamos sozinhos. Temos o auxiliador que foi prometido, o Espírito Santo. E que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, ser fortalecidos por Ele e termos a confiança de que os sofrimentos deste mundo são passageiros e que nós fomos tornados novas criaturas, somos mensageiros do amor de Jesus e que Deus permita que, assim como um rio leva a vida para a natureza por onde ele passa, nós também possamos, por onde nós passarmos, levar a mensagem da vida eterna para todos aqueles que precisam do perdão e do amor do nosso Salvador. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo nos fortaleçam durante toda a nossa vida. Amém. Nós cantamos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove
nós falamos com nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador de todas as coisas, grandes e pequenas, nós, Tuas criaturas, chegamos a Ti com os corações repletos de gratidão e louvor. Quando consideramos a complexidade dos menores seres existentes e pensamos sobre a maravilhosa forma como nos criaste, só podemos com respeito admirar a Tua sabedoria. Não apenas maravilhosamente criaste todas as coisas, mas também as sustentas. Abres as Tuas mãos e as supres com coisas boas. Por Teu cuidado e providência, humildemente Te agradecemos. Assim como pelo sopro da Tua boca passamos a existir e nossas almas e corpos continuam precisando de nutrição. Te agradecemos especialmente neste dia de Pentecostes por derramares o dom do Teu Espírito Santo. Pelo Seu poder, nos tornamos Teus filhos através da fé em Jesus Cristo. Como Teus filhos, necessitamos de constante renovação e fortalecimento da fé. Clamamos pelas Tuas promessas dadas através do profeta Joel, de que irias conceder o Teu Espírito a todos, e rogamos que nos incluas no cumprimento desta promessa. Como membros da Tua Igreja, rogamos que nos dê sabedoria e dedicação para desempenharmos fielmente nossa responsabilidade de cuidar das almas e desenvolver o Teu reino. Te pedimos, Senhor, que esteja ao lado das pessoas que sofrem, amparando e cuidando, especialmente aos que estão enfermos por causa do Covid. Te pedimos, Senhor, que esteja especialmente ao lado do Kleber, do José, da Isabela, da Mônica e tantos outros irmãos, Senhor, que estão precisando do Teu amparo. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes, especialmente pela Cristina Walter, que fez aniversário nos últimos dias. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo, para que eles possam a cada dia fortalecer mais e mais a fé em Jesus Cristo. E em nome daquele que é a cabeça da Igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue derramando sobre nós o seu Santo Espírito, para que a cada novo dia nós possamos ainda mais fortalecer a nossa fé e sermos fontes de água viva para todas as pessoas. Que todos tenham uma abençoada semana. Amém.